Vamos falar agora sobre a aposentadoria do segurado com deficiência. Na verdade, no edital de vocês não consta explicitamente a Lei Complementar 142. Só que fala sobre benefícios. Então, para não errar, nós vamos trazer a aposentadoria do segurado com deficiência, sendo a aposentadoria por idade ou aposentadoria por tempo de contribuição. O que é esta aposentadoria? É uma nova aposentadoria? Não. Na verdade, ela é uma aposentadoria por idade, como a outra, e também por tempo de contribuição. Só que a Constituição Federal, anotem, no seu artigo 201, parágrafo 1º, determina que é vedada a concessão de requisitos diferenciados para a concessão da aposentadoria, ressalvados os casos em que o segurado está em condições especiais que prejudiquem a sua saúde ou a sua integridade física, ou para os portadores de deficiência na forma da lei complementar. Então, o que quer dizer a Constituição? Veja, ao criar a lei requisitos para aposentadorias, não há possibilidade de haver critérios diferenciados, salvo no caso das condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física do segurado, nesse caso, podendo ser tratado por lei ordinária, e também em relação aos segurados com deficiência. E, neste caso, deve ser regulamentado por lei complementar. Então, em 2013, nós tivemos a edição da Lei Complementar 142, trazendo o quê? Trazendo os critérios para o segurado com deficiência se aposentar por idade ou por tempo de contribuição. Então, somente os critérios que diferenciam os demais, em relação aos demais segurados que se aposentarem por idade ou por tempo de contribuição. Então, veja, a aposentadoria do segurado com deficiência por idade ou por tempo de contribuição. Vamos iniciar com a aposentadoria por idade para o segurado com deficiência. Olha, quando você estudou a aposentadoria por idade, viu que a exigência para a concessão dela, da aposentadoria, era o quê? Cumprimento da idade mínima exigida e o tempo de carência. Aqui, a mesma coisa. Só que nesse caso, o segurado, ele tem que passar por uma perícia médica e funcional e ser avaliado e constatado que ele possui o quê? Que ele possui uma deficiência, que ele é um segurado com deficiência mental, intelectual, sensorial ou física. E, diante dessa deficiência, isso vai o quê? Impedir, obstruir a sua plena interação com a sociedade. Então, o conceito de deficiente é o mesmo conceito internacional de pessoa com deficiência e é o mesmo conceito que é utilizado, inclusive, na Lei Orgânica da Assistência Social, para a concessão lá daquele benefício ao deficiente. Aqui, minha gente, aqui não se trata de um benefício assistencial. Aqui é um benefício previdenciário que o segurado com deficiência contribuiu para a Previdência. E aí ele vai poder se aposentar por idade ou por tempo de contribuição com critérios mais favoráveis, dada a sua condição, dada a sua deficiência. No caso da aposentadoria por idade, a idade mínima exigida
para esse segurado, veja, ela tem uma diminuição em relação à idade exigida para os demais segurados. Na aposentadoria por idade, a um segurado que não seja portador de deficiência, se exige o quê? 65 anos homem, 60 anos mulher. Aqui vai se exigir 60 anos homem, 55 anos mulher. Então, tem também uma redução de 5 anos na idade mínima exigida. Ah, professora, mas que tipo de deficiência, né? A lei trabalhou com grau de deficiência, classificando o segurado com deficiência leve, moderada e grave. Mas na aposentadoria por idade, independentemente do grau de deficiência, vai haver uma redução de 5 anos na idade mínima exigida. Então, José apresenta uma deficiência leve, quer se aposentar, vem contribuindo para a Previdência, quer se aposentar. A idade mínima exigida para ele é de quanto? 60 anos. Se ele não apresentasse deficiência, a idade mínima seria 65 anos. Ah, professora, mas se ele fosse trabalhador rural? 60 anos, né? E se ele fosse trabalhador rural com deficiência? 60 anos. Aí eu já não tiro 5, mais 5 ainda. Tá? Se ele for um trabalhador rural com deficiência, ele fica nos 60 anos, homem, 55 anos, mulher. Só que eu disse que a aposentadoria por idade, ela exige idade mínima e carência mínima de contribuições. E aí, no caso dessa aposentadoria, a carência é sim de 180 contribuições mensais. Porém, a Lei Complementar 142 frisa que o segurado deverá cumprir esses 15 anos de contribuição na condição de deficiente. Então, a carência a ser cumprida é toda na condição de deficiente. Ah, se ele vai se aposentar na condição de deficiente e tem 20 anos de contribuição. Sim, os 15 têm que estar na condição de deficiente. A carência tem que estar na condição de deficiente. Pode ser que nos 5 primeiros anos que ele veio contribuindo, ele não apresentava deficiência. Mais tarde, né, ele passa a ser uma pessoa com deficiência leve, de grau leve, moderado ou grave, não importa. E aí, os 15 anos que ele tem de segurado com deficiência é que vão servir para fins de carência, ok? Então veja, o que eu tenho de diferente até agora para a aposentadoria por idade do portador de deficiência? Tempo mínimo reduzido. Carência é igual, 180 contribuições. No entanto, a exigência é o quê? Que essas 180 contribuições sejam cumpridas quando o segurado na condição de deficiência. Não tem problema se um período for grau leve, outro grau moderado, outro grau grave. Não há esse problema. Mas esse período tem que estar na condição de deficiente. Agora, dada as condições para se aposentar, idade mínima e carência. Qual é o valor da aposentadoria por idade desse segurado portador de deficiência? Gente, o valor inicial é o mesmo, 70% do salário de benefício para cada grupo de 12 contribuições mensais, atingindo no máximo a renda mensal inicial a 100% do salário de benefício. O que a gente chama atenção é que, sendo uma aposentadoria por idade, a utilização do fator previdenciário no cálculo do salário de benefício
ela é feita, ela é aplicada somente se resultar numa renda mais elevada para o segurado. Caso contrário, o salário de benefício consistirá na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo. Então, aqui, também no segurado com deficiência, o fator previdenciário só vai ser utilizado se resultar numa renda mais elevada para o segurado, mais vantajosa para o segurado. A partir de quando a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência é devida? Segue a mesma regra da aposentadoria por idade dos demais segurados. Se ele se desligar do emprego, né, aí nós colocamos empregados e empregados domésticos, e requererem o benefício até 90 dias do desligamento, o benefício será devido desde a data do desligamento. Mesmo se desligando, mas ultrapassando o prazo de 90 dias para o requerimento, a aposentadoria passa a ser devida a partir da data do requerimento. Se não se desligar do emprego, todos os demais segurados vão receber o benefício a partir da data da entrada do requerimento, ok? Então, veja, é a mesma regra que eu aplico para a aposentadoria por idade em geral. E até por quê? Porque a própria Lei Complementar 142 fala, né, que devem ser aplicadas as regras constantes na Lei 8.213. Veja, isso é importante. O portador de deficiência poderá perceber qualquer outra espécie de aposentadoria estabelecida pelo plano de benefícios do regime geral de Previdência Social, a Lei 8.213, desde que mais vantajosa do que as opções trazidas pela Lei Complementar 142. Sim, se a aposentadoria pelas regras da 8.213 for mais vantajoso para ele, para o segurado com deficiência, não há problema nenhum ele optar pela mais vantajosa. Assim, caso outra aposentadoria do regime geral de previdência social seja-lhe vantajosa, mais vantajosa, o portador de deficiência poderá optar por ela em detrimento daquela regulamentada pela lei complementar. Então, isso cabe a ele escolher se fica com as regras da aposentadoria para segurado com deficiência ou se ele escolhe outras com as regras da Lei 8.213. Então, a mais vantajosa, ele pode ficar. Tranquilo? As demais regras de aposentadoria por idade são aplicadas ao segurado portador de deficiência. Agora a gente vai estudar a aposentadoria por tempo de contribuição do segurado com deficiência. Na verdade, é aposentadoria por tempo de contribuição. E você viu na aula sobre esta aposentadoria que o que se exige do segurado é o quê? Tempo mínimo de contribuição e carência mínima de contribuições. Aqui também vai acontecer tempo mínimo de contribuição e carência a ser cumprida. Só que, se tratando de segurado com deficiência, a lei complementar entendeu, o legislador complementar entendeu que deveria ter um tempo menor de contribuição do que o tempo comum de 35 anos para o homem e de 30 anos para a mulher. Exatamente porque aquele segurado encontra-se numa situação diferenciada
né, ele é um segurado que apresenta uma deficiência de grau leve, moderado ou grave. E mesmo assim, vem contribuindo para a Previdência. Então, neste caso, na aposentadoria por tempo de contribuição, o tempo mínimo de contribuição exigido vai variar de acordo com o quê? De acordo com o grau de deficiência que aquele segurado apresentar. Veja. Olá, meus amigos, minhas amigas! Gostou da aula da professora Adriana Menezes? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, quer fazer o nosso curso completaço do INSS? Então convido vocês a acessar o nosso site, lacconcurso.com.br. Pode ter certeza, meus amigos, minhas amigas, que aqui no LAC é o melhor custo-benefício da internet. O melhor custo-benefício da internet. Curso completaço, apenas 10 mensalidades de R$20. É isso mesmo, professor? É isso mesmo, 10 mensalidades de R$20. Pode acreditar? Pode ter certeza que você está entrando numa escola super séria, super competitiva. Aliás, para este curso do INSS, nós temos uma condição super especial. É uma cláusula de garantia especial. Você pode se matricular, sem medo de ser feliz. Durante 3 dias, está estudando, não gostou, pode encaminhar um e-mail para a gente, pode encaminhar um e-mail diretamente para mim, lac.consultoria@gmail, coloca aí, Filipinho, para a galera, lac.consultoria@gmail, .com, né, sem BR, pode encaminhar para a gente aí, que eu digo para vocês o seguinte: encaminhou, não gostou em 3 dias, não gostou do curso, cara, papo sério, a gente devolve o seu dinheiro integralmente, pode ter certeza. Tá certo, meus amigos? Então espero você, quero que você se matricule nesse curso nosso. Nós temos aí 5 turmas do INSS, tá certo? A primeira turma começou no dia 28/12, a segunda turma começou no dia 18 de janeiro, a terceira turma começará no dia 1º de fevereiro, a terceira turma, salvo engano, no dia 29 de fevereiro, a quarta turma, a quinta turma de reta final começa, salvo engano, no dia 14 de março, aí, a turma de reta final da INSS. Então vem estudar conosco neste curso do LAC Concurso, que nós preparamos com muito carinho para vocês, tá? Vai ser um prazer tê-los como aluno. Falou, meus amigos, um forte abraço, fique com Deus, até a próxima aula. Tchau, tchau. Clique lá.